Prontinho. Todos, é uma alegria estar aqui hoje outra vez para mais um Cine Debate, e é interessante, esse comecinho fica todo mundo com o microfone aberto, e é como se fosse um encontro presencial, todo mundo oi, oi, que é muito gostoso, né, de ver todo mundo, ver as pessoas conhecidas e matar um pouquinho a saudade, ainda que virtualmente, né? Mas a gente daí desliga para não ter interferência. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Aqui hoje mais um Cine Debate. Eu estou aqui como coordenadora da comissão, no final dessa gestão, que foi 2019-2020. Dizer que é com grande alegria que hoje a gente recebe o casal Alfredo e Regina Colucci, e prontamente aceitaram o nosso convite. Até foi uma sugestão do Dr. Colucci, esse documentário super interessante, né? E aí nada melhor do que eles mesmos para comentar a própria sugestão, né? Esse é o último Cine Debate desse biênio, porque o mês que vem, no dia 5, que é o primeiro sábado do mês, nós vamos fazer um evento que é um pouco diferente, e é um evento dedicado a Clarice Lispector, que esse ano é o centenário, né? Então, não vai ser um Cine Debate, mas, de qualquer forma, é um evento da Comissão Cultural, para a gente conversar sobre a obra dela, sobre ela, né? Eu vou passar... Bom, antes disso, a nossa presidente, Silvana Amaral, ela pede desculpa, diz que gostaria muito de estar aqui para ouvi-los, né, e participar do Cine, mas ela teve uma questão de cunho pessoal que ela não pôde estar, então ela manda um abraço, pede desculpas por não poder compartilhar aqui com a gente desse momento. Passo a palavra agora à Rosa, que vai coordenar a reunião. Uma boa conversa para nós todos. Rosa, é com você. Então, vamos lá para mais um Cine Debate, um prazer muito grande estar junto com todos vocês, tanto o pessoal da comissão, né, que trabalhei durante esse tempo, né, e estamos finalizando, né, agora essa etapa, e hoje teremos, né, um casal muito especial, pessoas muito, muito queridas, né, que a gente tem realizado um trabalho de longa data, né? Então, o Dr. Alfredo Menotti Colucci, ele é psiquiatra, psicanalista didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, ele é membro fundador do Núcleo de Psicanálise de Marília e região, ele é pioneiro no trabalho em psicanálise aqui em Marília e na região, e também na questão de cine debate aqui na nossa cidade, tanto na Casa do Médico, né, já que esse cine debate, ele, quando ocorria presencial, há bastante tempo acontecia lá na Casa do Médico, e aí continua sendo essa parceria, que a gente espera que ao final da pandemia a gente consiga retomar, e talvez, quem sabe, utilizando os dois modelos, né, presencial e online, vamos ver como vai ficar, né? E como o Dr. Colucci, ele é também sempre muito ligado nas questões culturais, ele é fundador do grupo Amo Clássicos, né, que faz ajudando bastante na divulgação da música clássica aqui na nossa região. Então, hoje, nós vamos ouvir os comentários dele e da Regina, que é a sua esposa, é psicóloga, também psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, é psicanalista de criança e adolescente, também pela Sociedade Psicanalítica de São Paulo, e é membro também fundadora do Núcleo de Psicanálise de Marília e região, e também vem trabalhando bastante e sempre no Cine Debate, aqui na cidade, né? E também é fundadora do grupo Amo Clássico, né? E, assim, é um prazer enorme, mais uma vez, poder estar com vocês, ouvi-los, né? E esperando que a gente possa, em breve, ter as reuniões ao vivo e a cores, né? Também. E estar junto com todas essas pessoas que estou vendo aqui, né? E vamos lá.
Então, conforme a Regina tinha colocado, ela iria começar. E, assim, eu vou estar recebendo as mensagens que vocês enviem pelo chat, tá? Então, vocês enviam as perguntas, os questionamentos, e eu vou estar passando para os nossos comentaristas, para eles responderem, tá? Porque esse é um jeito que facilita, né? Porque se às vezes a gente deixa o microfone ligado, às vezes ocorre interferências e aí fica mais difícil. Então, fizemos a opção de fazer dessa forma, tá? Então, os comentários, as coisas que forem surgindo, vocês já vão mandando e eu vou encaminhando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, boa tarde. Eu realmente agradeço a todas pelo convite, a Comissão de Cinema, a Comissão Cultural, pelo convite a nós dois. Agradeço a Rosa, a apresentação feita para mim, por mim, pela mim, sei lá. E agradeço a vocês também que acolheram a esse convite. Eu acho que é um convite realmente interessante, porque trata de algo que hoje causa interferência na vida de todo mundo. A gente vê nas famílias, né, o quanto essa questão das redes sociais está interferindo dentro do funcionamento familiar. Bom, eu fiz uma fala bastante concisa, tentando abordar mais a questão da nossa responsabilidade como educadores, como pais, como pertencentes a uma sociedade, com relação aos males que as redes sociais estão nos trazendo, embora a responsabilidade realmente não seja das redes, mas daqueles que manipulam, né, essas redes sociais. Filme polêmico que aborda um assunto recente, do qual estamos nos dando conta de que precisamos conhecer melhor os ganhos, prejuízos e consequências. A importância desse filme é que nos familiariza com questões que, como leigos, não tínhamos o alcance de tudo o que ele traz à tona. Está aí um alerta aos pais, aos jovens, às sociedades em geral. É claro que já antevíamos o efeito nocivo que as redes sociais, como elas estão sendo manipuladas, trazem a todos nós. Mas alguém parou para se colocar no lugar de quem sabe o que está sendo lesado, ou estamos assistindo, nos horrorizando e omitindo saber quais são esses males e como fazer para que eles não espalhem seus tentáculos aos mais jovens, aos filhos e aos pares. Esse filme traz uma estatística terrível, né, que é o aumento de suicídios em jovens pré-adolescentes, de 500%. Não podemos ver esse filme como quem toma conhecimento de seu caráter manipulador e se tranquiliza, como se o fato de descobrir a causa nos isentasse de ser responsáveis por sua solução. Aqui tem uma piadinha. Um homem entrou em casa e viu sua mulher aos beijos no sofá da sala com outro homem e tomou uma medida radical. Trocou o sofá. Com relação à nossa responsabilidade no combate aos males advindos da rede social, estamos trocando o sofá. E como podemos examinar esta questão de forma mais ampla? A culpa é das redes sociais? Não,
Não são as redes sociais que provocam o mal. O que faz o mal é o que fazem dela e o uso que delas fazemos. Quando se sabe o que dizer ou o que fazer, as redes sociais são uma grande incentivadora do progresso e impulsiona de forma rápida o desenvolvimento de tecnologia que nos beneficia e amplia nossa vida. Num WhatsApp recente que recebi, soube de algo extremamente importante. Diz a apresentadora que na época de Platão, o conhecimento era vedado às pessoas que não apresentassem um caráter ilibado, porque o conhecimento em mãos inescrupulosas se voltam contra a humanidade. Estamos, por uma parte, em mãos de pessoas inescrupulosas, que lançam mão do conhecimento para fins próprios e não para benefício da humanidade. Por outra parte, elas são os instrumentos que usamos cotidianamente. O que seria hoje sem o WhatsApp? Mas as redes têm conhecimento de cada um de nós e, ainda mais, conhecem as fraquezas humanas e sabem como explorá-las. A partir daí, constroem pessoas guiadas, cujas mentes morrem, e onde os indivíduos são regidos como marionetes. Ser responsável, impor respeito, não ter medo de ser verdadeiro, no sentido de saber distinguir o certo e o errado, e tomar atitudes que contrariem a vontade dos filhos, em prol daquilo que é mais saudável, não é fácil e demanda um envolvimento muito grande. É fácil escaparmos para o mais cômodo e o que menos requerem de nós. No final das contas, esse também é o funcionamento da mente. Entre escolher o certo e mais difícil, a mente nos conduz a escolher o mais fácil e o que menos demanda angústia. Somos regidos pelo que Freud fala, pelo princípio do prazer, e precisamos lutar contra esta força que quer nos conduzir a ficar na superficialidade e no prazer. Hoje, a psicanálise se debruça com questões como falso reconhecimento ou autoengano, ou mesmo sobre a mentira, que é uma tendência possível de acontecer, onde a mente conduz a pessoa a fazer escolhas enganosas como se fossem as certas, para não se defrontar com angústias e verdades. Esse funcionamento da mente coincide com o funcionamento das redes e talvez por isso nos deixemos levar tão facilmente. Autoengano e falso reconhecimento. Tanto um como o outro se refere ao indivíduo que não é capaz de saber aquilo que sente e, portanto, não sabe agir. O indivíduo cria uma ilusão para si mesmo, que é capaz de saber como uma defesa contra o terror de entrar em contato com o que sabe. Porque se souber verdadeiramente, terá que agir e assumir consequências. Assim, nega o que sabe. O falso reconhecimento leva ao autoengano. As redes se espalham em função da inércia daqueles que têm o dever de proteger os filhos e não o fazem. Porque muitas vezes os adultos também estão comprometidos com um pouco engajamento na vida e no que ela exige. Outra questão é que o documentário, todo ele, pretende denunciar um estado de coisas
Porém, cada denúncia tem um endereço certo de manipulação. Quer dizer, esse próprio filme também está nos manipulando para alguma questão pessoal deles, que nós não sabemos o que é, mas os grandes manipuladores reconhecem o indivíduo onde aquela denúncia quer atingir. Uma das denúncias claras e óbvias que aparece no final, quando ao longo do filme as denúncias eram contra empresas, no final aparece um comentário, além de aparecer imagens de uma pessoa física, sobre a qual se faz uma acusação de manipulação. Estou aqui apenas realçando que esse trecho teve uma intenção clara. Se é para denunciar o caráter manipulador dos políticos, por que destacar um só, e não todos ou a maioria? É esse o meu comentário. Obrigada, Regina. Doutor Colucci. Bom, eu vou também fazer um percurso sobre o filme, tentando fazer ao mesmo tempo que pegando alguns trechos do filme e tentando colocar alguns outros aspectos que a gente pudesse fazer uma composição psicanalítica, uma visão psicanalítica, né? Bom, o filme ele abre com uma frase: não há nenhuma conquista que não seja perturbadora. Essa é uma frase que aparece no início do filme. Não há nenhuma conquista que não seja perturbadora. Isso me fez lembrar as questões e as grandes conquistas que o homem sofreu nesses últimos séculos e que o perturbaram por demais o homem. Freud fez um catálogo das 3 principais. A primeira foi quando Copérnico descobriu a Terra, que não era o centro do universo, mas apenas um pequeno corpo em um universo de dimensões infinitas. Perceber o homem que ele não ocupava mais uma posição privilegiada atingiu o seu narcisismo. O segundo ponto que, na cultura, atingiu também o narcisismo do homem ocorreu com a investigação de Darwin, que roubou a aparente superioridade do homem, pois era originário de Deus, e o fez descer ao reino animal, ou seja, o homem não era uma criatura superior, mas descendia dos macacos, o que o atingiu também na sua autoestima. E o Freud, ele insiste numa terceira conquista que perturbou o universo humano, que é o mais inquietante. Retira o homem de sua onipotência, em que o eu nem é dono de sua própria casa, mas está longe de ter acesso ao seu mundo inconsciente. Retira o homem. Freud usou um modelo do aparelho psíquico, o iceberg, onde somente 11% aflora da água e 89% fica submerso, para dar uma ideia, na época, da pouca importância do consciente. Agora estamos vivendo o 4º atentado que o ser humano está enfrentando e que é a invasão mediática e da inteligência artificial. Aceitar que um outro ser possa ter qualificações e atributos maiores do que ele e que possam substituí-lo tem sido aceito desde que o homem saiu das cavernas
e teve que se haver com seus inimigos. Era uma questão de capacidade. Eu tenho um inimigo, eu vou perder porque ele é mais forte, mais inteligente do que eu. E isso acaba sendo algo que o faz aceitar. Mas tudo ocorria com um tempo para que acompanhasse as mudanças e tivesse algum poder de se adaptar. Hoje, a voracidade das máquinas foge do seu controle, ao mesmo tempo que sua individualidade é invadida e o transforma em um número, além de colocá-lo frente às mudanças e a uma quantidade de dados, big data, que não há como acompanhar, ferindo sua autoestima profundamente. Isso significa que um sênior que já trabalha há 40 anos numa empresa é substituído por um rapaz que manipula os computadores de uma forma muito mais eficaz que ele. O quarto atentado nos agride cotidianamente. Ele é presente e se manifesta na crise do homem contemporâneo, o qual vive sua individualidade comprometida. Crise, o dicionário registra vários significados, mas temos que dar ênfase como crise como produtora de conhecimentos. No momento, aparece existir uma hiperprodução de conhecimentos. A quem ela serve? Onde fica o sujeito? O sujeito está em crise? Como que ele pode se dar conta e administrar essas questões das quais se vê frente cotidianamente? Essas são perguntas que ficam no ar e que eu gostaria depois que vocês contribuíssem discutindo junto para que a gente pudesse abrir os debates. Além das acepções de crise que encontramos em dicionários, podemos muito bem compreender crise e psicanálise como gêmeas, na medida em que a postura psicanalítica é uma postura crítica, ou que, assim como a ciência e a razão, nasce com a dúvida sobre os fatos que aparecem ao senso comum ou aos preconceitos. Entra-se em crise com a crítica que põe pelo avesso conhecimentos insuficientes, buscando uma evolução e ampliação do conhecimento. A crise crítica fará parte da dor que ameaça de perdas de velhos padrões, mesmo que eles não sirvam mais. Nós estamos exatamente nessa encruzilhada. Como usar toda a informática, toda a evolução tecnológica, toda a inteligência artificial de uma forma que a gente possa usufruir de uma vida melhor. A crise, ela, no momento, ela está dentro dessa encruzilhada, que é o conflito do que é humano e do que é mediático. Vamos tentar delimitar os territórios, o que é humano e o que é mediático. Voltando ao filme, a relação entre duas pessoas é interferida por um terceiro que vai tirar proveito. Anula-se a relação humana que cria um espaço entre os dois. Normalmente, duas pessoas, ao se relacionarem, elas estão em contato e permite que se forma um espaço onde nasce entre elas algo novo e que emerge dentro daquela relação. Na relação midiática do indivíduo com a mídia, existe um terceiro que quer tirar proveito e ele destrói essa possibilidade criativa. Estamos frente à relação humana que cria um espaço entre dois. Estamos frente ao conflito entre a relação midiática, que não permite um espaço
entre o sujeito e o outro, porque vai se criando um processo fusional. O indivíduo mergulha no black mirror, no espelho do computador ou no espelho do celular, criando um processo fusional. E a relação humana, que necessita desse espaço, é algo abortada. Ela só pode existir a relação se não existir um terceiro que interfere dentro dessa relação. Posso usar um modelo tão antigo como o homem. A mão tem uma face lisa, né? Mas com pele consistente. Do outro lado, há uma pele fina, com garras, as unhas, e colorida por vasos sanguíneos. São duas faces da mesma mão, mas há um terceiro campo, que é o interior da mão, que não vemos. Entretanto, é esse interior quem o manipula pelas terminações nervosas e é pela nossa mente que, através do cérebro, realiza ações intencionais, racionais ou inconscientes. Então, é exatamente entre essas duas fronteiras que tem um espaço intermediário que é possível a construção desse terceiro, como é o interior da mão. É essa energia que surge dentro de uma relação de duas pessoas. Ao entrarmos nessa relação e nesse espaço entre duas pessoas, abandonamos os princípios da lógica aristotélica. Devo assinalar que, desde os primeiros bancos escolares, todos nós aprendemos a raciocinar dentro dessa lógica. 2 mais 2 são 4. Existe o bom, existe o ruim. Existe o certo, existe o errado. No espaço entre dois campos de humanos, não há lugar para esse princípio da lógica. Por quê? Porque ele funciona através de uma área que é o inconsciente que se comunica. Essa fronteira, tudo existe ao mesmo tempo. Não existe passado, presente nem futuro. É algo que está incorporado dentro daquele momento. As teorias do caos e da complexidade nos permitem funcionar em um universo não linear de causa e efeito. Trabalhamos com afetos, pensamentos e criatividade. Supera-se o funcionamento analógico e digital, o funcionamento bidimensional, 1 e 0. 1 e 0, que é o funcionamento binário do sistema midiático, e que ele é útil para funcionar através dos algoritmos e da inteligência artificial. Então, com isso que eu estou dando ênfase, é que o ser humano ele se achata através de um mergulho dentro de uma relação onde ele perde a relação triádica de um terceiro e se fusiona dentro de uma relação 1 e 0, 1 e 0, que vai funcionar dentro dessa lógica binária. Aqui, o filme relata um aumento de 70% a 150% dos casos de suicídio, conforme diferentes idades da adolescência, que, como vimos em outro filme, que a gente até discutiu sobre suicídio, a mente suicida funciona nesse sistema binário por algoritmo. Eu achei muito interessante a definição que no filme aparece, a definição de algoritmo. Ela fala, é uma senhora que fala, algoritmos são opiniões embutidas em códigos
e que não são objetivos. Algoritmos são otimizados para uma definição de sucesso. Quando uma empresa cria um algoritmo, o interesse é comercial e de engano. O algoritmo pensa por si mesmo e ele tem a capacidade de se reorganizar, ele tem feitiça e dirige para onde há interesses. Estamos, portanto, no território da mentira. Antes, porém, vou me deter a alguns pontos na resposta do Facebook ao documentário Dilema das Redes, da Netflix. O Facebook fez alguns pontos e algumas respostas que envolvem várias páginas e que eu selecionei só alguns pontos. Ao se referir ao vício em redes sociais, ele diz: segundo a rede, em 2018, houve uma mudança na classificação para feeds de notícias, alimentação de notícias, para priorizar interações sociais significativas e deixar de priorizar vídeos virais. A mudança levou a uma diminuição de 50 milhões de horas diárias de tempo gasto no Facebook. Quando eu li isso, eles fizeram uma pequena modificação no sistema e isso economizou 50 milhões de horas diárias do tempo gasto no Facebook. Agora, imagine se a gente multiplicar por 100 isso aí. Quantas horas são gastas no Facebook no mundo? E isso é algo antiprodutivo. Preocupada com a repercussão nas eleições nos Estados Unidos, o Facebook diz: nos Estados Unidos, entre março e abril deste ano, removemos mais de 100 mil conteúdos do Facebook e do Instagram, por violarem nossas políticas de interferência eleitoral. Quer dizer, só em 2 meses eles conseguiram filtrar 100 mil conteúdos. Quer dizer, imagine quantos conteúdos puderam passar também de fake news. E mais adiante, não queremos discurso de ódio em nossa plataforma e trabalharmos para removê-lo, apesar do que o filme diz, embora uma postagem já representa muito, nós fizemos grandes melhorias nessa área que eles estão falando. Removemos mais de 22 milhões de conteúdo de discurso de ódio no segundo semestre de 2020. Mais de 94% deles foram encontrados antes de alguém denunciá-los, um aumento em relação ao trimestre anterior, quando removemos 9,6 bilhões de postagens, mais de 88% das quais encontradas antes de terem sido denunciadas para nós por qualquer pessoa. Defende-se a rede. Esses números me assustaram. Quando eu estava com consultório em São Paulo, eu tinha uma cliente que era a tia do Eduardo, que ajudou a fazer o Facebook. E ela me contava toda a epopeia que ele passou junto com o Mark, o Zuckerberg, para poder haver uma dissolução da empresa que eles tinham formado junto. A questão era ética. Então, ele quis sair e pulou fora dentro dessa relação. Naquela época, eu acho que era do 2005, mais ou menos. 2010.
Então, se fizermos uma média entre a denúncia do filme e a defesa do Facebook, ainda temos que nos dar conta da gravidade das informações danosas que estamos submetidos. Quer dizer, mesmo fazendo uma certa média entre o que o Facebook falou, se defendendo, e o filme, mesmo assim sobra muita coisa dizendo, olha, tome cuidado. Mas por que nos submetemos? Essa é a pergunta psicanalítica, né? Verdade e liberdade, eis outra bela dupla de conceitos cuja relação não é assim tão óbvia, e que tínhamos dado por líquida e certa, por exemplo, justiça social, direito de asilo, de prisão, liberdade de pesquisa, de expressão e de imprensa, liberdade de escolha, de comportamento sexual, de estilo de vida, liberdade de pensar e de criticar. E que agora parecem terminar no triturador da estupidez e da indiferença ou do interesse pessoal e do controle social, substituída por mentiras. Quem está falando isso é Antonino Ferro, né? Ele tem um excelente trabalho sobre mentira. Esse nosso sentirmos-nos vítimas em vários níveis da falsidade mais ou menos generalizada não nos exime de perguntarmos se também não é nossa a mentira em que chafurdarmos nessa lama. Somos uma espécie animal que mente. Talvez a própria palavra mente vem de mente, de mentira, né? Às vezes com mais sucesso, em outros casos, em prejuízos próprios. Precisamos da mentira para viver e para sobreviver. E somos obrigados, contra a nossa vontade, a colocá-la em prática mesmo, e na relação com os nossos semelhantes, até mesmo nas relações íntimas. Como disse Públio Terêncio, em 165 a.C., sou humano, e nada do que é humano me é estranho. Realmente, o tema da mentira percorre toda a literatura, a história do cinema, o do teatro, da música, com Dom Giovanni, com Mozart, nos temas infantis Pinóquio, que é lembrado sempre por nariz que cresce. Resta que a identificarmos e aprendemos a lidar com o amplo espectro de mentira que nos envolve. Existe um espectro. Nós temos que conviver com a mentira, só que há um espectro, desde as que são igual câncer, pouco malignas e muito malignas. Para tanto, precisamos retornar o que é humano em sua capacidade de desenvolvimento, para adquirir uma evolução que o permita pensar ao contrário do filme. A relação entre duas pessoas é interferida por um terceiro que vai tirar proveito na mediática, e anula-se a relação humana. No homem, formam-se ideias que vão se aproximando, sintonizando-se para organizar um pensamento, e é importante considerarmos que eles são gestados sempre dentro de uma relação viva. Só é possível a produção de um ser humano através de um espermatozoide e de um óvulo, embora esteja feito também aspectos caminhando para uma partenogênese. Mas é útil que haja a união de dois diferentes para que nasça um terceiro. Ou seja, são paridos após gestados os nossos pensamentos.
são novos e são o produto de um pensador. Necessitam de um aparelho de pensar para captá-los, da mesma forma que o celular recebe mensagens de toda ordem e nossa mente tem que se desenvolver um aparelho para pensar que somente se constitui nas relações com o outro e possa conter as emoções. Caso não exista a possibilidade dessa contenção emocional, ele vira um sistema automático e funcionando nesses níveis mais primitivos do pensamento. Eu tenho me debruçado, assim, para ver o que está acontecendo hoje na sociedade. Em março, nós tivemos o início da pandemia. O que foi a pandemia? A ideia de que a morte estava presente junto de nós e que nos rodeava. Ela estava muito próxima e muito presente dentro da nossa vida. Era feito, talvez, uma propaganda do fique em casa de uma forma exagerada, que na época nem havia necessidade disso, mas que nós obedecemos. E obedecemos por medo da morte. O que eu vejo hoje? Eu entro na cultura, entro na sociedade, entro numa loja e sinto nos supermercados tudo acabando, né? O cimento está acabando, o ferro de construção está acabando, os pneus de carro estão acabando, as concessionárias não têm mais carro. Lá em São Paulo, as concessionárias de carro importado já têm linha de espera, né? Então, virou o quê? Uma mania, né? Então, se vocês possam perceber que a sociedade entrou em mania, porque não conseguiu fazer o luto daquele estágio melancólico que nós vivemos março, abril e maio, que foi um estágio de contato direto com a morte. Então, isso que é importante que, como técnicos, como profissionais, a gente possa estar denunciando, alertando e tomando contato para que o que está ocorrendo é uma situação de mania e, como situação de mania, ela vai estourar uma hora e vai, igual um balão que estoura e volta e se estrumbica no chão. Talvez o Carlos possa ajudar a gente aí, né, doutor Carlos? Qual é a saída da melancolia para a mania? É mais perigosa a mania do que a melancolia. Porque a melancolia até procura recursos, né? Sim. Na verdade, a fase de mania é que faz mais estragos, né? Estragos profundos. Né? E que aí depois vem a fase melancólica novamente, né? Como consequência. Então, vocês se preparam que 2021 vai vir essas fases que nós estamos prevendo, porque é algo emocional, não tem lógica do que está acontecendo hoje no mercado, né? Então, vamos abrir a discussão para vocês, então. E isso tudo é influenciado pela mídia, pela dificuldade de se poder haver um contato com as emoções e lidar, assumir todas essas situações de dor que nós estamos vivendo no momento. Bom, eu quis trazer esses números para que vocês vejam que 50 milhões de horas economizadas num mês
num dia, o que poderia produzir, hein? Então, aonde o mundo tá caminhando, né? Então, vamos lá. Você poderia estar escrevendo mais sobre psicanálise. Bom, eu queria que vocês contribuíssem também. Vamos lá. O tema é amplo. Bom, nós temos aqui já uma colocação, né? A Gisele, ela colocou aqui um agradecimento e parabenizando a contribuição instigante deste casal pensante e criativo, né? Que a fala que vocês trazem faz com que a gente tenha vontade de conversar. O que dizer deste homem que não sabe operar os aparelhos tecnológicos e o próprio aparelho mental? A mente passiva, sem condição de pensar, sem crítica. Isso parece preocupante. Há um entorpecimento. É vício. No final, Harris dá a dica. Cuidado com o dedo onde você clica. Então, ela trouxe essa fala. Então, gostaria de ouvir vocês, a Regina e o Colucci. Sim, eu acho que a Gisele trouxe um elemento importante, né, que é essa condição de que a gente pudesse estar se preocupando do uso que possa ser feito e aprender a usar todo o nosso sistema no sentido de nos beneficiar. Eu entendo hoje, por exemplo, um uso muito benéfico que está podendo acrescentar muito para mim, eu não sei para vocês, mas à medida que eu tive que pensar em cima desses dados, eu penso que falar com vocês é muito útil, que nos permita usar a mídia de uma forma emocional, quer dizer, no sentido de crescimento, né? E não como um elemento, vamos dizer, de prazer, como a Regina colocou. Vai permeando as questões de falso reconhecimento, auto-engano e mentira, que a gente está muito pouco, eu sinto, instrumentados para a gente poder lidar com essas áreas da mente. Então, uma das questões que talvez implicasse um desenvolvimento que nós tivemos que se preocupar é nesse sentido de adquirindo mais condições de perceber, captar e reconhecer as questões do auto-engano, do falso reconhecimento e da mentira. E aí apertar o botão certo, Gisele. E aí, Regina, por favor, você ativa o seu som. Pode ativar o som, viu, Regina? Tá sem som. Ative o seu som. Eu estou querendo ir lá no meu quadradinho. Eu acho isso que o Alfredo falou, quer dizer, a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui hoje pensando como que a gente pode estar mais perto da nossa mente do que mais perto daquilo que causa essa confusão e que nos faz, então, fazer escolhas mais fáceis e menos responsáveis. Eu tenho 3 filhos, 5 netos, e vejo os meus filhos lutando com os próprios filhos deles para que haja um bom uso dessa rede social
além de que haja uma possível, vamos dizer, uma contenção nas horas que eles ficam envolvidos. E eu percebo o quanto, na verdade, isso é muito oneroso para a família, tirá-los das redes sociais. E agora que assim, três já estão maiorzinhos e provavelmente já têm essa consciência. O que eu acho, Gisele, é que a gente realmente precisa tentar nos direcionar cada vez mais para procurar apoio junto aos outros colegas e instituições que desenvolvem conhecimentos para que a gente possa aumentar o número de pessoas, né, que vêm, então, também buscar esse conhecimento. A gente viu, quando nós fizemos ali o Homo Clássicos, o quanto a gente estava conseguindo de adesões, de pessoas que vinham, que pediam os concertos de novo. Nós não encontramos adesão em patrocinadores, que até, enfim, acabaram praticamente invalidando o nosso trabalho. Então, eu acho que a gente tem forças que nos auxiliam, né, na produção desses pensamentos, desse nosso desenvolvimento, e tem forças que nos inibem. De todo jeito, eu valorizo isso que nós estamos fazendo hoje. Cada um de nós está procurando conhecer e se desenvolver. É isso que eu acho. Nós temos... Você vê nessa história de rede social, né, nós temos uma casa numa represa. Meu filho de São Paulo foi para a represa, ficou lá 5 meses, e todos eles trabalhando online. As minhas 2 netas, meu filho e minha nora. Cada um num quarto, cada um com computador, e todos eles passaram 5 meses trabalhando em casa, fora do Covid e fora daquele, enfim, daquele sufoco de viver dentro de um apartamento. O que eu quero dizer é sobre o benefício da rede, quando bem usada, né? Diga, Rosa. Que temos aqui a Cássia, a Cef, ela traz, né, uma pergunta, né? Com relação ao medo da morte, o contato com nossa fragilidade diante de uma situação externa, onde entramos em contato com o fato de não estarmos no controle. Será que isso fomenta esse estado maníaco da sociedade? Eu acredito que um dos fatores que acabou, vamos dizer, exacerbando esse esquema da morte, né, que o Covid veio e realmente, no começo, os procedimentos ainda estavam muito precários. Quando, do ano passado, lá na Itália, não se conseguia ainda recursos para poder debelar o vírus. À medida que ele chegou no Brasil, em março, abril, começou a existir um uso que as redes de televisão e as redes falavam muito mais de morte do que de recursos para sobreviver frente àquilo. E isso estimulou mais a vivência da morte. É como se nos colocaram frente a um cemitério, né? E você tinha que conviver, fique aí, né? Não saia daí, dentro de um cemitério. E, obviamente, quem não teve capacidade para enlutar e para agilizar
esses lutos, né? Porque no começo a gente quase não perdeu ninguém conhecido, mas à medida que foi caminhando, começaram a aparecer pessoas, dizendo, fulano de tal, teve Covid e morreu. Então, eu acredito que houve um aspecto das autoridades de não darem guarita para essa condição. As igrejas fecharam, né? Que era um lugar onde as pessoas poderiam recorrer e dizer, Deus me ajuda, né? Então, quer dizer, nós ficamos todos órfãos e na mão de políticos manipulando toda a situação. E isso que aconteceu, Cássia, nós tivemos que conviver com a morte dentro do cemitério. Estou exagerando um pouco para dar uma ênfase maior. Mas tem consequência. Eu acho que ainda, se você conhece o desenvolvimento das estruturas melancólicas e maníacas, a gente vai ver muita coisa ainda. Regina, você gostaria de colocar alguma coisa? Eu acho que era isso mesmo que o Alfredo falou. Eu acho que a gente ainda não viveu tudo o que tínhamos que viver dentro dessa pandemia e que nós devemos estar preparados e bastante atentos, porque eu acho que nós vamos ainda conviver com a pandemia durante muito tempo e também com os efeitos dela. Temos agora o Luiz Fernando. O Luiz Fernando ele está pedindo que ele gostaria de falar, ele não encaminhou alguma coisa por escrito. Então, daí precisaria, né, abrir o áudio. Abrir. Pode falar então, Cláudia? Pode, por favor. Tá bom. Oi, Colucci, oi, Regina, obrigado aí pela participação aí de vocês, os comentários. Eu queria agregar algumas coisas. Primeiro, eu tenho a impressão de que não é nada novo na humanidade essa questão de mentira, manipulação e querer jogar com as pessoas de tudo que é maneira que se tinha à disposição, né? Isso é muito antigo, né? Só que com essa questão da internet ficou algo muito poderoso, né? Assim, então vira um instrumento que dá muitas coisas boas. Eu pessoalmente sou muito fã da internet e tudo que ela trouxe assim à nossa disposição. Eu, por exemplo, eu gosto muito de música, então para mim é fantástico. Eu tenho quase tudo que é música que existe gravada no planeta, eu posso escutar, né? Então é um negócio fantástico, né? Tenho lido muito livro digital também, então leio pelo celular, leio pelo tablet e tudo. Então o instrumento, a internet é fantástico. Agora, é curioso então que a Regina acho que comentou a responsabilidade de cada um, né? O que eu percebo perto de mim, assim, é que as pessoas não têm essa atitude de responsabilidade com o que elas fazem com aqueles conteúdos, né? Eu vejo que elas repetem, são repetidoras de conteúdos. Então, vem um negócio pelo WhatsApp, passa para o outro, passa pelo Facebook, vai passando. Não são responsáveis pelo que estão fazendo. Eu percebo que eu tive que aprender a ter que checar na internet, será que isso é verdade ou não? Antes de passar qualquer informação. Dá trabalho, essa questão que a Regina toda, ser responsável, dá trabalho. O que você está fazendo com aquelas informações? Então, eu vejo que as pessoas não se dão esse trabalho, ficam repetidoras, né? E o que eu vejo também
que as pessoas mais simples, né, elas, por exemplo, elas têm o smartphone, né, que dá acesso à internet, podem usar o WhatsApp, mas elas não usam a internet. Elas não usam, por exemplo, nenhum tipo Google para procurar informação, para saber disso ou daquilo. Não, elas são só... Isso tem no filme. As pessoas confundem, acham que informação é o que tem no WhatsApp, informação é o que tem no Facebook. Essas pessoas estão assim, gente. Estão assim, porque o WhatsApp e o Facebook, o que vem, na maioria das coisas, é muito lixo, muito mentira. O Colucci também destacou a questão da manipulação. Então, o Trump, lá atrás, quando ganhou da Hillary, ele ganhou em cima de movimentos monstruosos de internet divulgando mentira, 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 sem parar, né? Sem parar. E manipulou as pessoas. Então, eu vejo que essa questão da manipulação é um perigo. Depois que eu vi o filme, não sei se vocês lembram, não lembro mais quem que falou, ó, na minha casa, todas as notificações de qualquer coisa de rede e de mecanismo, que é aplicativos, eu desligo tudo, porque eles ficam chamando, as notificações ficam chamando a gente para ir lá no celular para ver o que está acontecendo. Toca um negocinho, você vai lá, vai ver que... Eu desliguei tudo, não toca nada, não toca quando entra mensagem do Facebook, mensagem do WhatsApp, nada, porque aí fica chamando a gente. E no filme tem isso muito claro, virou um vício, né? A gente fica viciado em ficar com isso, atrás do que está acontecendo, quem que está falando, o que está fazendo. Nossa, é um perigo, é um perigo. Então, eu acho que é um instrumento bárbaro, essa da internet, mas muito, muito perigoso, muito. A manipulação é um perigo. E gente para manipular e querer usar a gente, né? Usar a gente para sabe lá que fins é um perigo. Por enquanto, obrigado. Eu quero falar também. Então, eu queria trazer um dado que está acontecendo hoje. Hoje, conforme o telefone, o tipo de telefone, se você, perto do telefone, conversando com uma outra pessoa, diz, olha, eu estou precisando comprar um refrigerador novo, porque na minha casa, enfim, tá pequena a geladeira, ele não passou essa mensagem gravada, ele não fez, mas quando ele abre o celular dele, tem uma série de pessoas, de empresas, né, oferecendo refrigeradores para ele. E então, você veja que o nosso telefone, ele não está conectado só conosco, ele já está conectado com uma rede de informações. E essa rede de informações atua livremente na sua intimidade, né, sem você ter feito ato nenhum para, por exemplo, procurar um refrigerador no telefone. E uma pessoa também, uma paciente minha, ela fez uma pergunta genérica e colocou só uma pergunta do tipo assim, bem até romântico, se relacionada com a noite, que se a noite estrelada seria assim no dia seguinte. Aí apareceu no celular dela uma resposta a essa pergunta que ela fez, não mandou para ninguém, ela só colocou no Facebook. Chegou uma resposta para ela, que era importante que ela pudesse, no dia seguinte, também ver a noite estrelada. Então, qual é a nossa intimidade diante de um aparelho que só de estar ao nosso lado está divulgando notícias nossas para sei lá para quem.
Eu queria complementar o que a Regina colocou, porque isso é o que ela falava sobre auto-engano. Então, ao abrir o celular, eu encontro as geladeiras e encontro uma frase bonita da Noite Estrelada para mim. Imagine isso como entra dentro de mim. Puxa, como eu sou importante. Afinal de contas, eu estou sendo alvo e eu não estou aqui desaparecido. Eu sou uma pessoa que está sendo olhado e que está sendo visto. Isso reforça um momento de prazer dentro de mim, o que libera endorfinas. Endorfinas. Isso. Eu acho que eu tenho uma dificuldade de falar nessa... Bom, o que libera o sentido do prazer. E isso é o que vai viciar. À medida que existe uma relação do qual você fica sentindo que está sendo valorizado e que está sendo olhado e que tem uma resposta e que alguém te comunicou para você, você abre aqueles vídeos e tem lá parabéns, boa tarde. Isso tudo é muito gratificante para o nosso ego. Só que acaba nos viciando no celular. É isso que ela falou do auto-engano. A gente se engana de que está sendo importante. E, na verdade, nós estamos sendo usados. Nós temos aqui, a Gisele colocou 2 pensadores importantes que ajudam-nos a pensar sobre esse tema, Yuval Noah Harari e Wilhelm Flusser. Né? E a Tânia faz uma pergunta que ela gostaria de ouvir o comentário, né, de vocês. Que quando o Dr. Colucci falou do terceiro na relação, ela lembrou de uma pesquisa que viu no Fantástico, onde o tema era o aumento do número de divórcios durante a pandemia, e que o motivo tinha sido a tecnologia, ou seja, a tecnologia entrando como formando o triângulo amoroso, e o distanciamento das pessoas dentro da família, né? Então, a tecnologia poderia ficar também como um terceiro, então ela gostaria de ouvir comentários de vocês a respeito disso. Quer falar nisso? Posso começar, depois a Regina conclui aí. Houve realmente uma situação em que as pessoas ficaram mais juntas, os casais, né? Acabaram ficando mais perto e numa comunhão mais próximos, o que criou uma série de dificuldades. Teria que se haver com questões que eles teriam que se conhecer melhor. E o que a gente observou é que, à medida que cada um se envolveu com a sua mídia e foi se distanciando, a própria relação quebrou, né? Nesse sentido, talvez, houve uma presença. Se não tivesse acontecido a epidemia, mas não teríamos internet. Será que os casais se separariam também? Ou fariam novos acordos e novos casamentos? É provável que procurariam novos casamentos, entre eles mesmos, né? De se conhecerem melhor e de admitirem as mudanças que o tempo levou para cada um, né? E que precisa, então, haver um novo conhecimento e uma nova proposta de relação.
mas com a internet no meio, eu acredito que foi um fator que estimulou mais contatos externos. E, com isso, novos conhecimentos, e foi mais fácil pular fora. Regina, pode ir. Eu acho que a gente, por flashes de filmes, ou até por ter visto, né, coisas assim, o que eu acho é que, por exemplo, chega o marido em casa e a mulher está no celular. Para ela deixar algo que está pronto, é como se o celular nos envolvesse em algo que a gente sente que nós estamos dentro de um relacionamento com, com o aparelho e tudo. Aí chega o marido. Nós temos que deixar de lado o aparelho e entrar em contato com a pessoa que chega. Nisso, nós temos que produzir pensamentos, nós temos que produzir o relacionamento com a pessoa que chega. E é muito frustrante, porque você está dentro de algo que te envolve e a coisa vai sozinha. E ao passo que, se você passa para estar com alguém, você tem que construir aquele relacionamento naquela hora. E aí a gente tem que começar do quê? Pô, não sei o que eu vou falar para o meu marido quando ele está chegando. E há um distanciamento, há uma coisa que desaparece, que é a intimidade entre as pessoas, de poder estar lá conversando e criando ou fortalecendo esse relacionamento. A gente vai, por exemplo, em restaurantes, a gente vê cada um com seu celular. Então, o relacionamento entre pessoas vivas é muito difícil porque ele tem que ser criado. E o celular está criado já, a gente só precisa entrar na onda. Eu acho que isso realmente prejudica muito a, a união do casal, acaba provocando separações, e o celular também nos joga a formar relações mais rasas com outras pessoas. E que aí vem, então, a necessidade de criar outros companheiros, e não aquele que a gente já conhece e que é difícil de manter um relacionamento, ou criar esse relacionamento com ele. Tem um filme também muito legal que se chama Homens, Mulheres e Filhos. E tem, dentro dessas pessoas, envolvida a rede social. E aí, então, também dá para ver os males que acontecem dentro do casal, do filho adolescente e da menina também adolescente. Dá para ver muito bem, já não é mais um documentário, é um filme, o estrago que vem causando essas redes sociais, o estrago que vem fazendo nas famílias. Bom, temos aqui uma observação da Anete Francisco. A Anete coloca assim: o grande irmão, o olho que tudo vê, no livro 1984, de George Orwell, ele já prevê, em 1949, que é o ano do livro, o que está acontecendo hoje, ditadura da mídia, se não soubermos usá-la. 2 livros que voltaram a ser lidos, 1984 e Admirável Mundo Novo. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa.
São livros da minha época, do Flash Gordon, em que a gente lia O Admirável Mundo Novo e visualizava um futuro muito diferente, realmente, da época que a gente vivia, em 1949. Então, eu acredito que são visionários, né? Como foi Júlio Verne, quando fez as 80 milhas submarinas, né? A volta ao mundo. São pessoas que têm a capacidade de desenvolver uma perspectiva muito grande. Então, eu entendo que nós estamos realmente foram noticiados, mas a gente não, ainda estamos dentro disso e talvez, se a gente... que eu estou ficando meio assim, impressionado, é que, na realidade, a gente já sabia de muita coisa do que está acontecendo. Só que é como se a gente também funcionou com auto-engano de não querer ver, né? E estamos aí se aproximando gradativamente disso tudo, né? O que eu fiquei impressionada foi de ver uma garotinha que tirava selfie fazendo careta dela mesma, né? E, na sequência, vendo quantas curtidas ela tinha recebido. Essa menina, eu achei que ela era uma grande candidata ao suicídio, porque ela dependia da aprovação das amigas e de quem via as caretas que ela fazia para criar uma autoestima e para criar uma identidade dela própria. E se ela não recebesse isso, com certeza ela seria uma candidata ao suicídio. O que eu estou trazendo é que, na verdade, a gente não pode só ver um filme sem analisar as consequências daquelas pessoas que nós estamos vendo na nossa frente. O que eu acho que é um exercício sempre, um filme traz a possibilidade de nós fazermos exercícios sempre, exercícios clínicos para nós. Por isso que eu gosto muito de filmes. Edna, você está querendo falar? Por favor, ativar o som da Edna, Sidney. Pode ativar, Edna, já dei a permissão. Ah, tá. Não, eu só queria complementar não, né? Mas assim, dizer alguma coisa a respeito do que o Colucci falou, do Admirável Mundo Novo, que a Anete citou, e o Alden Chu, toda aquela gama de literatura, né? Quando eu comentei o Black Mirror, né, dos likes, então, me veio essa situação, até eu gravei um videozinho, né, fazendo a chamada do filme, falando isso. E, na época, quando a gente fazia essa literatura, a gente tinha uma visão mais persecutória do que iam colocar câmeras, né, para nós, e que nós sabíamos que nós íamos ser dominados, né, comandados pela câmera. Só que daí, quando eu fui comentar o filme, eu entendi, tudo bem,
essa câmera veio de algum lugar, mas nós a colocamos, né? Então, a grande surpresa que eu tive foi essa: nós estamos com a câmera, nós somos encantados e maravilhados, nós estamos com a câmera, né? Do George Orwell lá e os outros, é uma ideia mais persecutória de que alguém coloca a câmera, vamos correr dessa câmera, que horror, seremos prisioneiros. Não, nós somos apaixonados por essa câmera, né? É um outro tipo de domínio, né? É um domínio pelo encantamento, pela sedução, né? E a gente se pôs também na câmera, né? Então, isso que eu queria dizer. Eu comentei o dos likes, né? O filme, aquele seriado Black Mirror. Né? Então, nós temos o espelho negro no bolso, né? E ficamos mandando para não sei aonde. É isso. Obrigada. Vocês querem comentar alguma coisa? Nós temos aqui a Mariângela também pedindo para falar. Isso. Poderia... Vamos ouvir. Rosa, eu acho que era importante as pessoas poderem ir se colocando, né? Sim. Então, bom, na verdade, eu queria falar uma outra coisinha, mas que tem a ver com tudo que a gente está falando, que naquela parte do filme que eles falam da questão do algoritmo, né, que coloca a gente numa bolha. Quando a gente faz uma pesquisa, aquilo foi feito para facilitar, para entregar o melhor conteúdo para a gente, quando a gente entra e faz uma pesquisa de alguma coisa. Só que o que acontece? Eles ficam o tempo todo mandando coisa em relação àquilo, né? Outro dia mesmo eu estava pesquisando, estou dando uma repaginada na minha casa, estava pesquisando coisas de decoração. Aí eu comecei a ler outras coisas, toda hora entrava coisa de decoração. Aí, quando eu assisti o filme, fez todo um sentido, né? Que eu falei, nossa, é isso. Então, eles ficam colocando aquele melhor conteúdo para você, só que, dependendo do conteúdo que se é pesquisado, né, a pessoa fica dentro daquela bolha, não sai daquilo. Então, acho que fica muito aquela coisa assim de ficar só em volta do desejo da pessoa, né, e não ter possibilidade de ver outras coisas, né? Então, até no filme ele fala isso, até para fala, não fica pesquisando só no Google, até os caras do Google mesmo falando, né? Pesquisa em outra plataforma. Então, eu achei isso interessante, que acaba deixando mesmo a gente fechado dentro dessa bolha que eles falam, né? Enfim, era essa contribuição só que eu queria dar. Bom, tem ainda mais um pedido para falar, que é do Alex Altimari. A gente está quase no final do nosso tempo, mas vamos lá, vamos ouvir. Pode ativar, Alex. Boa tarde a todos, me ouvem bem? Uhum. O que eu gostaria de trazer para vocês, mas antes também quero agradecer e parabenizar o Dr. Adolfo e a Regina pelas palavras e pela iniciativa, é que, na verdade, a rede social ela se transformou, como todos vocês falaram até agora, numa grande rede de publicidade. O que está por trás de tudo isso daí é a busca pelo lucro das empresas. As empresas estão cada vez mais investindo em redes sociais, gastando milhões de reais nas redes sociais, e elas se transformaram numa plataforma de venda, numa máquina infalível de venda que utiliza do sentimento humano e de tudo isso que vocês já comentaram para atingir as suas vendas. Todas as ferramentas e instrumentos que as redes sociais puderem usar, principalmente psicológica, para poder atingir o ser humano, para ele consumir, isso vai acontecer cada vez mais. Tanto é, e agora eu vou tocar um pouquinho na minha área, que o mundo todo está muito preocupado com a utilização dos dados dos seres humanos. O que são dados?
tudo aquilo que é possível identificar um ser humano. Nome, raça, filiação, CPF, RG e por aí vai. Por isso que, recentemente, no Brasil, e eu vou falar isso que é da minha área jurídica, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados. E na União Europeia já existe a Lei Geral de Proteção de Dados também. Pois bem, Facebook e outras redes começam com uma finalidade, e essa finalidade ela é transformada ao longo do tempo, olhando exatamente para virar uma máquina de venda. O ser humano vai consumir produto, o caminho melhor para fazer a publicidade desses produtos será e está sendo as redes sociais. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que ter essa outra visão também das redes sociais. Além delas nos conectarem aos parentes, tudo aquilo que foi o início da rede, aos amigos da faculdade, tem por trás, sim, toda essa manipulação do nosso sentimento, do nosso desejo de compra para os produtos. Reparem no Instagram. Primeiro ou segundo post é de pessoas sem patrocínio. O terceiro já é patrocinado. Provavelmente ligado a uma pesquisa que vocês fizeram ou coisa do tipo. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para todos refletirem. O que vai ser mais valioso no futuro próximo? Bens tangíveis, como veículos, carros, ou será o nosso tempo e o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Porque cada vez mais a tecnologia vai permitir que nós façamos muito mais coisas em pouco tempo. Só que isso vai nos consumir muito. E o tempo vai se tornar um bem de grande valia. E uma outra coisa que a gente tem que se atentar é com os nossos dados, com as nossas informações. Existe vamos dizer assim, uma avalanche de busca por esses dados, por informações nossas, informações que permitem às empresas, o comércio em geral, nos identificar e oferecer produto pela tecnologia. Eu acredito muito que os maiores bens do futuro serão o tempo e os dados. Por quê? Porque sem o tempo que está sendo consumido pela tecnologia, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente fica vendido muitas horas em rede social, a gente fica muitas horas navegando, buscando, enfim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, onde nós estamos investindo o nosso tempo. E a rede social e toda a tecnologia acaba consumindo isso muito. E uma coisa de grande valia também são os dados, como eu falei anteriormente. Eu quis trazer um pouco só essa reflexão para vocês, porque por trás disso, lamentavelmente, existe sim cada vez mais os casos de suicídio. Por quê? Podem reparar, as redes sociais elas geram um pouco de ansiedade também. Fiquem utilizando o celular, principalmente em rede social, antes de dormir, e perceba que o seu coração ele altera. Podem reparar, você fica ansioso, você perde o sono. Então, nós temos que tomar cuidado com essas situações, além dos dados e do tempo, que será o grande bem do futuro. Era apenas isso que eu queria passar para vocês e parabenizar mais uma vez. Obrigado. Bom. Queremos agradecer, Alex, a sua contribuição, porque ela enriquece muito. A gente sabe que da tua experiência, né, em ter feito várias lives e produz muitas lives, e a importância dentro da tua área, o que você tem feito usando a internet e se assenhorando dos recursos e da problemática que isso possa gerar. Muito obrigada. Bom, nós temos a questão do nosso tempo, tem duas pessoas que pediram para falar, o Elzio Munhoz gostaria de fazer uma colocação, né? Ele não tinha falado até aqui, então queria ver com a Cássia, a gente abre mais essa fala, e aí a gente encerra. Na verdade, queria agradecer a oportunidade. O Colucci me enviou um convite. E é que o Alex falou agora, eu ouvi, e eu tenho visto bastante, na verdade, no consultório, essa associação de ansiedade e rede social.
na verdade, acaba na verdade, sendo um link. Quanto mais ansioso eu estou, mais consumo de rede social eu vou fazer, mais liberação de dopamina eu vou ter, gerando uma falsa sensação de relaxamento momentâneo. E logo depois, na verdade, isso me gera um consumo maior de internet novamente, principalmente de rede social, porque as redes sociais, elas são, na verdade, feitas com design para gerar essa resposta no cérebro, né? Eu vou tendo liberação de dopamina sempre em zona de prazer. E isso vai sendo cada vez... É um ciclo sem fim. Então, assim, acaba gerando... eu tenho visto, assim, prejuízos importantíssimos no consultório. E fazendo uma associação com o que a Rosângela falou, junto com o Alex, né, de que redes sociais, na verdade, tem a ver apenas com venda, eu fico cada vez mais assustado, porque o que acontece é assim, eles vão acumulando cada vez mais dados, utilizando inteligência artificial e me induzindo a um consumo que eu acredito, supostamente, que eles acreditam que eu vou ter, né? E aí isso é super interessante, porque eles acabam, na verdade, limitando a minha capacidade de escolha, né? Gerando cada vez mais um empobrecimento, assim, eles fazem a gente enxergar cada vez mais dentro de uma caixa. E eu vejo isso em adolescente, em adulto jovem, se perdendo cada vez mais e sendo contaminado. Assim, tenho ficado bastante assustado com o que eu tenho visto. Ontem eu atendi uma menina jovem que, assim, ela consumia, eu entrei no celular com ela, 2 horas e meia de Instagram por dia. Assim, um dismorfismo importante que eles falam, né, do Snapchat dysmorphing, de que de que ela não é bonita o suficiente, de que ela precisa de mais preenchimento em boca, de que, assim, é uma compra de um mundo assustador. Era um pouquinho disso que eu queria falar. Bom, eu queria te agradecer também, Elcio, porque o Elcio é que me passou esse filme na primeira vez. Há um tempo atrás, eu encontrei com ele, ele me passou esse filme, e a partir daí eu comecei a distribuir, e ele foi crescendo também. Quando eu vi, eu não consegui dormir. Tá certo. E aqui estamos dando conclusão ao trabalho todo, Elcio. Muito obrigado. Obrigado. Mas acho que uma das questões, né, que a gente está colocando aqui, que vocês levantaram, é o que fazer com isso, né, diante de uma realidade que está presente, inclusive para pessoas jovens, né? E acho que uma das respostas é essa, né? Eu fiquei pensando, ouvindo o Elcio, parece uma drogadição, né? A pessoa se droga e rapidamente quer de novo, né? E que difícil. E acho que uma resposta é fazer isso que nós estamos fazendo, conversar sobre, né? Poder pensar junto para poder fazer alguma coisa diferente com isso do que só ficar estarrecido diante de uma realidade que é assustadora mesmo, né? Acho que foi muito boa a proposta, acho que encerramos o ciclo dos cines, esse biênio, assim, muito com chave de ouro mesmo. Eu queria agradecer muito todo mundo que participou, Colucci, Regina e todo mundo que aceitou o convite e está aqui hoje para conversar sobre um tema que nós vamos ter que falar muito, né? Muito bom. Eu queria agradecer também a possibilidade de ter participado dessa atividade. Eu acho que foi bastante rica. O que eu achei, de princípio, quando eu comecei a pensar no que eu ia dizer, é que eu não tinha palavras. Era como se fosse uma coisa que eu vivia, mas foi difícil de eu conseguir transformar isso em palavras. Isso foi algo que me deixou surpresa, né? E porque eu acho que é como se a gente tivesse
ficado cheio de algo, mas esse algo é difícil de se caracterizar de uma maneira racional mais clara. Eu acho que é isso que a rede faz com a gente. A gente consome, 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 sai de lá sem ter consumido nada. Então, agradeço, assim, a todos vocês. Doutor, ativa o som. Está sem som, doutor Alfredo. Ativar o som, doutor Colucci. Eu quero agradecer, agora está, eu quero agradecer a comissão organizadora, o núcleo, a APM, a Rosa, a Cássia, a Eliana, todos que têm participado, e realmente para nós foi muito gratificante também estar contribuindo com vocês e pensando sobre esse tema. Muito obrigado. Eu agradeço também. Obrigado. Tchau, gente. O pessoal está aqui agradecendo também. Tchau. Tá bom. Obrigado, Rosa, Cássia. Obrigada a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Vamos para as próximas, então, né? Isso. Sidney, eu queria saber, tem como deixar gravado as coisas que as